Senhoras e senhores, apresentando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu, este aqui é o episódio número 28 do Filô. No episódio passado, nós começamos a falar de um diálogo platônico importantíssimo, que é o diálogo que Sócrates trava com um jovem estrangeiro chamado Mênon. O título do diálogo é sobre a virtude, na verdade, se a virtude pode ser ensinada e de que maneira se pode ensinar a virtude. Ele é aquele tipo de coisa que você aprende quando alguém lhe transmite, ou é apenas pelo exercício, pela tentativa de aperfeiçoamento de si mesmo, ou seja, por aquilo que os gregos chamavam de hábito, pela insistência no desenvolvimento de si mesmo, é que você aprende a virtude. E Sócrates, de início, disse: olha, Mênon, eu não tenho como responder isso porque eu sequer sei lhe dizer o que é a virtude, quanto mais lhe dizer como ela pode ser ensinada ou até mesmo se é possível ensinar a virtude. Então, Mênon deu uma primeira definição sobre o que é a virtude. Nós vimos que esse diálogo ele passa, portanto, tanto pela ideia de virtude quanto a de educação, e hoje nós continuamos com uma segunda definição que Mênon dá à ideia de virtude. A primeira é que existiriam várias virtudes, inúmeras virtudes. Há uma virtude dos homens, há uma virtude para as mulheres. Em resumo, a virtude dos homens é conquistar boas posições na cidade, garantir o bem para si, o mal para os inimigos, repelir os inimigos, enfim. É a fala de alguém que lê a vida a partir do exercício do poder. É a fala típica de um político. Isso é uma característica curiosa do Mênon, que eu vou explicar daqui a pouco um pouco melhor para você. O Sócrates rebate dizendo: peraí, Mênon, mas você está falando de uma multiplicidade de virtudes. E olha que eu só disse para você que eu não sabia o que era uma. E ele, portanto, coloca um jogo em que tenta alcançar o conceito de virtude, ou a ideia de virtude, ou a eidós de virtude. É uma ideia que em você dominando lhe permite dar conta, caso a caso, de dizer o que é e o que não é, conforme a ideia. Se eu conheço o conceito de virtude, eu sei dizer o que é e o que não é virtude, e esse conceito é um só. Você não encontra a resposta, conceito, na multiplicidade das coisas, e sim numa unicidade que constitui a natureza desse conceito. E aí, vencida essa etapa em que o Mênon se vê sem palavras, vem uma segunda definição. Então é o Mênon dizendo: peraí, já que aquela primeira definição não valeu, eu vou lhe dar uma segunda. E literalmente diz Mênon: pois bem, Sócrates, parece-me que a virtude é, como diz o poeta, regozijar-se com as coisas belas e poder alcançá-las. Também eu digo que a verdade é desejar as coisas belas e ser capaz de consegui-las. E aí o Sócrates rebate e falou: Mênon, então vamos por partes. A primeira diz respeito ao regozijar-se com coisas belas, animar-se com coisas belas, ou, se preferir, desejar coisas belas, desejar o bem. Porque Sócrates já começa perguntando para Mênon: você concorda que o belo e o bom, ou seja, as coisas que são boas, as coisas que representam bem, são a mesma coisa? E olha, nós já falamos aqui em outro episódio do Filô, como na cultura grega, o belo, o bom e o justo se confundem. São tidos como semelhantes. Onde está a beleza e a bondade, haverá também a justiça. Tudo que é belo e bom necessariamente é justo também. Tudo que é belo necessariamente é bom. A beleza é a pista estética que você está diante de coisas boas, de coisas legais, de coisas bem feitas, de coisas que fazem a vida valer a pena. E aí o Sócrates diz: vem cá, mas será que existe alguém nesse mundo que busca coisas más? Pode ser que tenha de dois tipos: aquelas pessoas que buscam coisas más porque são ignorantes
acham que buscam algo bom quando na verdade correm atrás de algo mal, não percebem a maldade do mal. E de fato tem gente que vive uma vida que diz ser para ele boa, que ele deseja, que ele se esforça por ela, mas que lhe traz tanta tristeza. Geralmente é quando a gente vive aquela vida que é a que os outros aplaudem. Olha, não foi feita pra gente, não é o que nos anima, não é o que a gente gosta, mas a gente corre atrás porque, afinal de contas, tem tanta gente que gosta disso que não é possível não gostar também. E aí você se lança numa vida entristecedora, criando para você uma vida má porque te apequena, má porque te bota para baixo, má porque não é a sua praia. Mas você faz isso acreditando piamente de que é a vida boa. Quanto a isso, eu lembro de um amigo no Rio de Janeiro, juiz, que virou desembargador. E eu assisti a posse dele no tribunal. Aquela cerimônia, como tudo de tribunal, muito sisudo e com uma beleza estética, enfim, a beleza estética de um tribunal. E aí ele fazia um discurso lido, em que ele dizia com a cara muito tristonha, muito sisuda, com uma alegria inenarrável, que assumo este... Sabe, você via que não tinha alegria nenhuma naquilo que ele dizia. Não havia sequer um esboço de sorriso no rosto. E o público todo começa a comentar no bochicho: nossa, será que ele está feliz mesmo? Será que era isso mesmo que ele queria? Mas para você chegar numa posição dessas, isso não é fruto do acaso, isso é fruto de esforço. E se você faz algo que não gosta, o esforço é ainda maior, muito mais difícil. Então, alguém que realmente se esforçou por uma vida ruim, dirá Sócrates, por ignorância. Mas olha, o Mênon rebate, num primeiro momento, dizendo, não, é as duas coisas. Tem gente que busca o mal, porque sabendo que é o mal. É que ele pensa, provavelmente, naqueles que exercem o poder, naquelas pessoas que começam guerras para se tornar rei de 2 reinos, sendo que agora é rei de um só. Então ele vai matar gente, ele vai sofrer, ele vai para o campo de batalha. Isso tudo é ruim, isso tudo é o mal. Mas as pessoas buscam, e buscam animadas. E o Sócrates, sim, mas esse que busca o mal, ele não quer a guerra pela guerra. Ele pensa que isso vai ser algo bom, que isso vai gerar, num segundo momento, algo positivo para ele, vai gerar o bem. É um mal que seria meio para o bem. E aí o Mênon concorda, realmente buscar o mal pelo mal, porque buscar o mal pelo mal é buscar algo que é mal para você. Não é buscar algo que é mal para o outro. Deve ser muito fácil você começar uma guerra, sendo que você não vai para o fronte. Você não vai para a batalha, você não vai colocar a sua vida em risco. Você vai mandar pessoas colocarem as vidas delas em risco por causa da sua decisão política. Aí, claro, aí fica mais fácil você falar da guerra como um bem. Agora, o mal, esse mal desejado que comporia a virtude, já que a virtude é um atributo pessoal, deveria ser o mal para si mesmo. Então, quem quer a dor? Quem quer o sofrimento? Quem quer a miséria? Quem quer o adoecimento? Isso não é algo que ninguém queira. Então, essa parte do desejo parece uma furada do conceito do Mênon, porque todo mundo deseja coisas boas. Então, até aí, isso não permite definir quem é o virtuoso e quem não é o virtuoso. Pessoas virtuosas regozijam-se com coisas belas e, da mesma forma que as pessoas viciosas ou viciadas, elas também se regozijam com coisas belas. Então, isso não distingue o que é virtude. E aí vem a segunda parte. É poder alcançá-las, ter a capacidade de alcançá-las. Bom, aí o Sócrates vê que isso pode gerar uma conversa, ter a capacidade de atingir coisas belas. Mas para que eu tenha a capacidade de atingir coisas belas, antes é preciso não cair nas mesmas confusões de que aqueles que foram citados aqui como exemplos para descartar a primeira parte da segunda definição do Mênon, ou seja, pessoas que se regozijam com coisas belas e boas, não caiam em confusão, que eles realmente saibam o que é algo belo e bom, porque senão
o seu talento para conquistar essas coisas será gasto à toa, será usado para buscar coisas que não são de fato belas e boas. Então, ele joga de novo para a questão do conhecimento e, ao mesmo tempo, ele anula, ele descarta, ele mostra que esse conceito, o segundo conceito de Menon sobre a virtude, é mal feito, está mal formulado, não resolve o problema de definir o que é a virtude. E aí o Menon faz outras tantas tentativas e Sócrates vai sempre rebatendo do mesmo jeito. Olha, Menon, o que você está me apresentando esse tempo todo são exemplos, eu quero é o conceito, aquela ideia única, não fragmentada e que passe pelo crivo dessas nossas dúvidas que são colocadas em torno desse conceito, desse nosso teste sobre o conceito. E aí o Menon, ele faz uma fala curiosíssima. Ele diz assim: Sócrates, mesmo antes de estabelecer relações contigo, já ouvia dizer que nada fazes se não caíres tu mesmo em aporia, e levares também outros a cair em aporia. E agora está me parecendo, me enfeitiças e drogas, e me tens simplesmente sobre completo encanto, de tal modo que me encontro repleto de aporia. E se também é permitido uma pequena troça, tu me pareces inteiramente ser semelhante a mais não poder, tanto pelo aspecto quanto pelo mais, a raia elétrica, aquele peixe marinho achatado, pois tanto ela entorpece quem dela se aproxime e a toca, quando tu pareces ter me feito agora algo desse tipo. Pois verdadeiramente eu, de minha parte, estou entorpecido, na alma e na boca, e não sei o que te responder. E, no entanto, sim, miríades de vezes sobre a virtude pronunciei numerosos discursos para multidões, e muito bem, como pelo menos me parecia, mas agora nem sequer o que ela é absolutamente sei dizer. Realmente, parece-me teres tomado uma boa resolução, não embarcando em alguma viagem marítima e não te ausentando daqui. Pois se, como estrangeiro, fizesseis coisas desse tipo em outra cidade, rapidamente serias levado ao tribunal como feiticeiro. Bom, o Sócrates realmente não era de viajar muito. Às vezes que saía de Atenas era por obrigação militar. Ele ia para o fronte, para o campo de batalha. Mas ele, ao contrário de outros tantos filósofos dos quais nós falamos aqui, de vários pré-socráticos, ele não viajou o mundo para se tornar filósofo. Ele nasce em Atenas e fica por lá mesmo. É mais caseiro. No entanto, o que o Menon diz aqui é, olha só, que se você viajasse por aí e fizesse esse encanto em outras cidades, seria morto como feiticeiro. Bom, ele foi morto em Atenas, pelo mesmo motivo. Só não chamaram de feiticeiro. Ele foi chamado de ímpio, o que também foi tema aqui de outros episódios do Filô. Mas olha, aqui ele traz um conceito interessante que é o de aporia. Essa palavra deve ser estranha para muita gente. A aporia é um sem saída lógico. É quando você está dentro de um labirinto e não tem mais resposta lógica para responder. Você está sem saída. Você realmente não sabe o que dizer. É isso que o Menon está dizendo. Olha, cada vez que eu mostro um conceito, você diz que eu estou pensando errado e agora eu realmente não sei mais o que pensar. Eu estou perdido nas palavras. Isso me parece um problema lógico sem solução. É uma aporia. E olha que ele faz uma troça com Sócrates, dizendo: você parece uma enguia que me enfeitiça. E aqui tem um ponto importante, um detalhe desse diálogo todo. Quem é Menon? O Menon histórico realmente existiu. E Menon era natural da cidade de Farsalo, na Tessália, de uma família muito poderosa, uma família muito rica, e que tinha laços muito estreitos com os persas. Aquele mesmo do Xerxes, que depois invade a Grécia e se dá muito mal, né? Então, os persas, que são inimigos, eles são muito próximos dessa família, têm relações estreitas, relações comerciais, relações políticas. E esse Menon, ele é descrito, não propriamente por Platão, mas por outros historiadores, em especial Xenofonte,
como alguém inescrupuloso, desleal, interesseiro e ambicioso. Ou seja, um sujeito rude, um sujeito mau caráter, um sujeito muito orgulhoso. Em francês diriam rempli de soi-même, cheio de si mesmo. Esse é o Mênon, e de fato o Mênon nesse diálogo, ele enfrenta o Sócrates. Ele também ironiza o Sócrates, ele se mostra ali como alguém que tem que ser domado por Sócrates, para que de fato a maiêutica, esse parto das ideias, essa arte de trazer ideias à luz, possa aparecer. E uma coisa curiosa sobre a palavra aporia, uma outra palavra dela derivada, a derivada de aporia é aporós. Aporós é a palavra grega que se usa para você falar de um beco sem saída. Eu estou num aporós, eu estou num beco sem saída físico mesmo, num labirinto. Mas também é utilizada para se referir àquela pessoa que é muito chata, aquela pessoa que é cri-cri, aquela pessoa que não dá para você conversar porque ela desconversa a cada conversa. Sabe aquela pessoa que você vai falar com ela, mas ela não quer de fato dialogar, ela quer brigar? Ela fica arrumando argumentos para brigar. Eu lembro que há muitos anos, com uma namorada, eu tive uma discussão em que ela dizia: olha, mas já reparou que você não fala de você? Que você fica só fazendo abstrações sobre a nossa relação? Sabe aquele momento de discutir a relação? Eu falei, tudo bem, então eu vou dizer o que eu penso. Olha, eu acho isso, eu penso isso, eu sinto isso. Aí ela me interrompeu dizendo: já reparou que você só fala de você? Eu falei, olha, se decide, né? Então esse é o tipo de pessoa, né, que é aporós. É alguém que tem um espírito difícil, pessoa chata mesmo. O Mênon é um chato. E o Sócrates vai rebater essa piadinha que ele faz, nesse gracejo que ele faz, dizendo o seguinte: és traiçoeiro, Mênon, e por pouco não me enganaste. Por que precisamente, Sócrates? Sei por que razão fizeste essa comparação comigo. E acreditas por que razão? Para que eu, por minha vez, faça uma comparação contigo, pois uma coisa eu sei sobre todos os belos, que se regozijam em comparações que se fazem com eles. É que isso lhes é vantajoso, porque também são belas, creio, as imagens dos belos. Mas eu, de minha parte, não apresentarei uma comparação contigo. Quanto a mim, se a raia elétrica, ficando ela mesma entorpecida, é assim que faz também os outros entorpecer-se, eu me assemelho a ela. Se não, não. Pois não é sem cair em aporia eu próprio que faço cair em aporia os outros, mas caindo em aporia eu próprio, mais que todos, é assim que faço também cair em aporia os outros. Também agora, a propósito da virtude, eu não sei o que ela é. Tu, entretanto, talvez anteriormente soubesse, antes de me ter tocado. Agora, porém, estás parecido a quem não sabe. Contudo, estou disposto a examinar contigo e contigo procurar o que ela possa ser. Então é o Sócrates dizendo: olha, dá para continuar ainda. Eu não sei, você não sabe, e eu te coloco em aporia porque eu mesmo realmente não sei. E aí o Mênon faz uma observação muito curiosa, é a famosa aporia de Mênon. Olha o que ele diz aqui. E de que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás, propondo-te procurar, que tipo de coisa entre as coisas que não conheces? Ou ainda, que no melhor dos casos, a encontres, como saberás que isso que encontraste é aquilo que não conhecia? Olha, trocando em miúdos, o que ele está dizendo é o seguinte: tá, você me coloca numa aporia, você me coloca num vazio, você diz que tudo que eu apresento são exemplos de virtude, não é o conceito de virtude, que para responder à questão de se a virtude tem que ser ensinada é preciso saber o que é a virtude. E, no entanto, você diz que não sabe absolutamente nada da virtude.
me coloca na mesma situação que você, de alguém que também não sabe sequer dizer o que é virtude, e ainda assim diz que dá para a gente encontrar a virtude, nós juntos. Mas como é que é possível? Se você não sabe absolutamente nada de alguma coisa, é absolutamente impossível discutir essa coisa. Agora, se você já sabe, é inútil discutir, porque se você sabe, pode contar logo. Mas se é verdade o que você me diz, Sócrates, que você realmente não sabe o que é virtude, que você não está só jogando comigo, e que mesmo sem saber o que é virtude, de fato, sinceramente sem saber o que é virtude, é possível encontrá-la, mas de que maneira? É como se a gente começasse a discutir aqui o que são mafagafos. E aí você diz, mafagafos são verdes. Eu digo, não são verdes. E aí você me pergunta, então, qual é a cor de um mafagafo? Eu digo, eu não sei o que é um mafagafo. Ora, se você não sabe o que é um mafagafo, como você pode dizer que não é verde? É impossível. Ainda que você encontre um mafagafo, como é que você vai saber que aquilo que você encontrou é um mafagafo? Se você não faz ideia do que é, para discutir alguma coisa, é preciso que a gente tenha pelo menos uma ideia dessa coisa. Senão, toda discussão ela é impossível. Então, se a filosofia é a busca de conceitos, não há como partir do nada, de uma aporia, para se encontrar um conceito. Porque do nada produz-se nada, mesmo no campo das ideias. Se eu não tenho absolutamente a mais vaga noção do que eu quero encontrar, eu não tenho nem como discutir. A filosofia, ela é uma impossibilidade, se for levar em conta a radicalidade ou a interpretação que se pode fazer da aporia. Nossa, e como é que Sócrates sai dessa? Como é que Sócrates resolve a questão da aporia de Mênon? Isso eu vou deixar vocês na expectativa, porque esse é o assunto que nós veremos no próximo episódio do Filô. Na próxima quinta-feira, Filô de volta com regularidade toda quinta-feira, logo nos primeiros minutos do dia, em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Até o próximo episódio. Fiquem bem.